Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do Reset Humano. Eu sou Isabela Abreu e hoje estou aqui para conduzir essa live maravilhosa com Fernando Barros e Kelly Bernardes, que vai ser um prazer a gente falar sobre natureza. Quanto mais cedo, melhor. Sejam bem-vindos, quem está entrando. Kelly já chegou, Evandro. Vamos chegando. Todos para a live do Reset Humano. Natureza, quanto mais cedo, melhor. Eu sou Isabela Abreu e estarei aqui na próxima hora com vocês falando de um tema tão delicioso como criança e natureza. Enquanto o pessoal vai chegando, Kelly, já já eu te chamo, mas enquanto o pessoal vai entrando, eu vou começar a me apresentar, a apresentar a nossa live. Boa noite, Evandro. E a gente vai ter muita conversa boa hoje. Para quem não me conhece, boa noite, Fernando, já entrou também. Estamos aqui fazendo a nossa introdução. Para quem não me conhece, eu sou Isabela Abreu, eu sou uma das líderes aqui no Reset Humano, sou educadora ao ar livre, sou produtora de viagens já há 20 anos, sou mãe da Clara, que tem 10 anos, então o tema da natureza está na minha vida há muitos anos, como prática de profissão, como prática pessoal, e nos últimos 10 anos a natureza entrou na minha vida com o nascimento da minha filha. E a gente desde sempre tem natureza nessa infância da Clara e com o objetivo de trazer mais infância para uma rede maior de pessoas, eu também criei um programa que se chama Natureza de Criança, que hoje está aí trazendo várias oportunidades também para as crianças estarem na natureza. E hoje tenho a honra de convidar Kelly e Fernando para conversar com a gente sobre esse tema, natureza, quanto mais cedo melhor, que é um tema que eles também compartilham há muito tempo, desde os nascimentos também dos seus pequenos, antes do nascimento dos seus pequenos e com os seus pequenos nos últimos anos, e eles têm muita história boa para contar. E vamos falar um pouco de Reset Humano antes de chamá-lo. Reset Humano é essa rede maravilhosa, se você ainda não segue, siga o Reset Humano, que traz em seu DNA esse contato com a natureza, que traz em seu DNA a natureza como fonte inspiradora para que a gente possa dar um reset em nossas vidas. O Reset Humano, ele une uma rede de pessoas maravilhosas, muito engajadas com o tema da natureza em diversas frentes e traz uma riqueza tanto no perfil, em todas as redes sociais, como em 4 podcasts por mês, em todas as plataformas de áudio, e sempre com pessoas inspiradoras, pessoas que trazem um conteúdo incrível, pessoas que compartilham de um lema em comum, que somos todos natureza. Essa é a voz do Reset Humano, somos todos natureza, e todas as pessoas que a gente traz para todo o Reset Humano têm essa paixão em comum. Então, boa noite quem entrou, Douglas, Rodrigo, família na trilha. É hora de chamar nossos convidados. Então, vou chamar aqui Fernando e Kelly e vamos dar sequência a essa deliciosa conversa. Vamos ver se vamos entrar os dois juntos. Olá, Fernando, boa tudo noite. bem? Boa noite. E a Kelly, olha só, que Oi, delícia. Boa noite. tudo bom? Boa Um noite. prazer ter vocês aqui, um prazer ter todo mundo que está entrando, que certamente compartilha desse tema maravilhoso de natureza e infância. E hoje estamos nós 3 aqui, eu estreando na live do Reset Humano, é a minha primeira live aqui. Eu sempre conduzo as lives no perfil do Natureza de Criança e hoje estou com muita alegria para receber vocês aqui e compartilhar de tanto conteúdo gostoso. Queria começar, eu já me apresentei, enquanto não puxei vocês. Queria que vocês fizessem uma breve apresentação de cada um de vocês, contando um pouco de vocês, da história de vocês com a natureza e da idade dos filhos de vocês e desde quando vocês estão com os filhos na estrada. Quem quer começar? Fernando.
Pode Vamos lá. Vamos Bom, lá. é difícil falar sobre você mesmo, né? Vamos lá. Bom, eu sou arquiteto de formação e aos 15 anos eu resolvi empreender. Aí passei por várias áreas, publicidade, turismo, startups, cheguei para o Vale do Silício, aquelas loucuras todas. E há 3 anos, né, enfim, eu falo, mas coincidentemente, o mesmo nome do Reset, fiz o Reset na minha vida, quando eu descobri que a Marcela estava grávida, né? E esse Reset teve muito a ver com querer dar para minha filha uma primeira infância, pelo menos uma primeira infância muito diferente, muito conectada com a natureza. E também com a minha presença e a presença da Marcela. E isso foi desde a gestação. Então, eu já tinha um background, assim, eu sempre fui muito voltado para a atividade outdoor, assim, desde a minha infância, na verdade. E foi nesse momento que acho que os astros se encaixaram, eu pude fazer algumas escolhas e já se passaram 3 anos, a Gabi hoje está com 2 anos e 4 meses. E essa escolha há 3 anos atrás realmente mudou todo o meu futuro. Eu ainda não sei o que vai acontecer aqui para frente, mas caminhos diferentes se abriram e a gente está deixando ver o que vai acontecer. Sendo bem resumido. Maravilhoso, que delícia. Kelly, você? Então, eu sou a Kelly Bernardes, boa noite para todos. Eu sou bióloga por formação, mas eu digo que isso é um pouquinho, né? Porque tá aqui dentro, a natureza sempre fez parte da minha vida, desde que eu me lembre, né? Quando eu decidi com 10 anos que eu queria ser bióloga, que eu nunca mais mudei. Então a natureza sempre fez parte dos meus dias. Eu sempre fui a adolescente fora do padrão, então enquanto todo mundo tava na festa, eu tava no mato. Uhum. E a única coisa que... eu já vi vários amigos meus aqui, né? A única coisa que nunca ninguém esperava na vida é que um dia a Kelly ia ser mãe, né? Então, há 5 anos atrás, eu arrumei um parceiro de aventura e a gente sempre permaneceu num pique, assim, de vamos, tá chovendo, tá frio, tem sol, vamos, não importa a hora que era, lá estávamos nós. Quando eu descobri que estava grávida, então, eu só ouvi, né? Acabou. Uhum. Agora não faz mais parte da tua vida. A criança é prioridade, e a criança precisa de atenção, e a criança precisa de espaço. Quando a gente descobriu que a gravidez era de risco e que ele realmente nasceu prematuro, foi o único momento da vida que eu pensei, realmente, eu acho que as pessoas tinham razão e estava se encerrando. Então, o Miguel, quando saiu da UTI, a gente teve o nosso reset e a gente descobriu que, mais do que nunca, a natureza era parte da nossa vida. Então, mais pra frente eu falo um pouquinho mais, mas esse foi o momento que a gente descobriu que somos da natureza. Maravilhoso. Gente, 2 pessoas com reset em suas vidas, já estamos todos conectados aqui, além da natureza, ainda momentos de reset. Muita gente entrando, boa noite. Olha só, a família na trilha dizendo que não conhecia esses detalhes sobre você. Entraram muitas pessoas também falando com o Fernando. Os comentários passam rápido, eu não consigo dar conta de todo mundo. E um lembrete, quem quiser pergunta para os dois, coloquem aí, por favor, no balãozinho, porque se a pergunta passar no comentário, roda e eu perco. Mas no balãozinho ela fica, em algum momento a gente retoma as perguntas. E quem está entrando, que ainda não segue o Reset Humano, siga o Reset Humano nas redes sociais, que é só conteúdo incrível. Acompanhe os podcasts, que como os 2 convidados especiais de hoje, só tem gente inspiradora nos podcasts. E por falar em inspiração e admiração, sei que vocês são referências no contexto de vocês e para além do contexto de vocês, como pessoas que vivem com uma mochila nas costas, né, na montanha, carregando desde sempre seus filhotes, né? A Gabi e o Miguel. Então, desde muito pequenininhos, né? Eu acompanhei nas fotos vocês lá de bebezinho levando os 2 para a montanha, para acampar, para trilhar, para experiências maravilhosas na natureza. E eu tenho certeza que, como pessoas inspiradoras, vocês recebem
bombardeios de perguntas, né? Então eu queria que vocês escolhessem assim 2 perguntas cada um para a gente dinamizar a roda, que vocês mais respondem sobre esse tema, como é viajar com seus bebês, né? Então, assim, eu queria que vocês trouxessem 2 perguntas e o que vocês respondem para essas 2 perguntas, assim. O que vocês são bombardeados, que vocês já estão acostumados, que é a pergunta que mais vem sempre quando alguém conhece vocês, quando alguém encontra vocês nas trilhas, ou nas próprias redes sociais de vocês, quando alguém novo entra. Contem, Fernando. Vamos lá. Bom, no começo, a pergunta mais clássica era se a gente não tinha medo de levar a Gabi numa trilha, né? Eu acho que... Eu falo no começo porque não sei se as pessoas foram mudando, mas hoje perguntam menos isso. Tá. Ou se aceitaram. Então... Ou a informação já está tão... né? Vocês contam também e talvez já criem uma intimidade com quem já chega em você, né? Eu acho que sim. Mas no começo a gente realmente escutava muito, ao ponto de a gente até se questionar às vezes, né? Puta, será que realmente eu estou fazendo algo que não deveria? Estou exagerando e tal. Então, teve muito isso, né? E eu já falo a resposta ou não? É só a pergunta? Já pode falar a resposta. Já. E o que eu falava muito é que eu tinha medo, na verdade, de levar meu filho pro shopping. Eu falava, puta, eu morro de medo de levar pro shopping. Por quê? Porque lá que ele vai pegar doença. Puta, lá, na natureza, vai pegar... sem falar nessa história do consumo, né? De aquela informação, tudo. Então, era uma resposta meio brincadeira, né? De que, na verdade, o medo que eu tinha de levar para esse universo do consumo. Mas a gente realmente percebeu que até questões de vacina, né, de doença e tudo mais, que lá não era lugar que ela ia pegar alguma coisa, né? Na verdade, pegava realmente no shopping, numa festinha de criança, num aniversário e tal, mas quando a gente estava na natureza, eram sempre os momentos mais saudáveis, era raríssimo, na verdade, é raríssimo a Gabi pegar alguma coisa. Vamos falar que nenhuma vez, um dia a gente fez a travessia da Serra dos Órgãos, né, com a Gabi, quando ela tinha 6 meses, que inclusive a gente também escutou um monte de coisa sobre isso, e ela voltou gripada porque umas poucas vezes que a gente resolveu ficar dentro do alojamento de bivacos lá, ao invés de ficar na barraca. Com pessoas, né? Com pessoas. Aí lá tinha uma amiga que a amiga que a gente conheceu lá, que estava resfriada, e a Gabi voltou super resfriada. Foi a primeira vez que ela ficou resfriada na vida. Então, a partir disso, a gente já começou vamos ficar sempre em barraca, porque é mais protegido. E aí depois veio a pandemia, veio essa bagunça. Mas essa foi a pergunta mais da Gabi. Agora eu passo. Kelly, você? Barraca melhor, o Fred está comentando. Shopping é mais perigoso que a criança na trilha. Isso mesmo, eu estou super de acordo. E você, Kelly, é a mesma pergunta ou não? É a mesma, recebe? Mas tem uma que... Até eu vi que algumas pessoas que fizeram a última travessia com a gente estão aí, elas podem confirmar. A pergunta que eu mais recebo é: mas eu acho que ele não gosta. Criança não gosta. Boa. E aí eu dizia assim: não, ele gosta. Não, é que ele vai porque vocês forçam ele aí. Olha. Mas criança não gosta de passar trabalho. E aí eu digo: mas o que seria o passar trabalho? Porque para nós é o nosso estilo de vida, é o que a gente faz, é o que a gente gosta, né? E aí na última, que o pessoal tinha um pouquinho de medo e não queria me contar, né? Porque foi a primeira vez que a gente fez alguma coisa em grupo. E ele era a única criança. E aí o pessoal estava com aquela coisa assim, vai atrasar, vai demorar, vai atrapalhar. E aí depois o pessoal descobriu que não, que ele não tem esses problemas. Então, ele não gosta... É uma coisa assim, eu tenho vários vídeos dele chorando, pedindo. Porque se tornou, né? Ele olha uma montanha, né? Olha, mãe, hoje é dia de ir na montanha. E se tornou. E a questão das doenças é igual, né, Fernando? É a mesma coisa, os comentários são sempre o mesmo. E eu brinco, né? Não, ele vai pegar doença de pessoas, não de bicho. E você sabe que tem... Só complementando a coisa das pessoas, até tem um post de um pediatra que eu acompanho, que eu amo de paixão. E ele falou assim, gente, o tempo está virando, eu sei que vocês estão preocupados das crianças ficarem resfriadas, mas tem uma coisa. Criança não fica gripado com friagem, com lavar cabelo, friagem, né?
dormindo, com o Pé cabelo molhado, descalço. com o pé descalço no gelado. Criança fica resfriada com outras pessoas Vírus. que elas pegam os vírus. Então, é Exatamente. isso que vocês estão falando. E o Miguel hoje tem 4 e a Gabi Tem 3. vai fazer 2 e 5. 2. E o Miguel já tem 4? Não, Miguel fez 3 mês passado. Fez 13 no mês passado. Muito Aham. bom. E agora, assim, vocês são 2 pessoas que é isso. Vocês vão para a natureza, vocês levam as crianças, têm essa visão de mundo de que a natureza não tem essa questão do ficar doente, da criança não gostar. Qual é? Vou direto ao ponto, né? Tem muitas perguntas e eu quero chegar até a última pergunta com vocês. Qual é o impacto positivo na natureza, na vida dos seus filhos? Né? Porque eu acho que a gente, atualmente, cada vez mais, a gente fala desse tema, da importância da natureza para a infância. É o nosso lema de nós 3, a gente levando essa bandeira. A natureza é o tema dessa live, né? Quanto mais cedo, melhor. Isso já é um fato dado, cientificamente comprovado. Agora, eu queria que vocês trouxessem exemplos na vida real, né? O que vocês conseguem observar no desenvolvimento dos filhos de vocês, na prática, que vocês podem ilustrar como exemplo de impacto positivo da natureza. Kelly, agora eu vou começar com você. Vai lá. Tá. Vamos começar por falando de impacto positivo. Eu sou, apesar de ser bióloga, eu sou uma pessoa muito direta e eu não sou sentimentalista. Meu filho nossa, mãe, que coisa mais linda essas árvores, né? Você também acha bonita? Mãe, olha essa borboleta. Puxou um sentimento, uma paixão. Gente, eu sou seu veio filho, Kelly, eu faço isso. A cada folha que eu paro, a minha filha fala assim: mãe, podemos andar? Diga. Ele é assim. Mas falando em benefício, as pessoas às vezes elas não acreditam quando eu falo que ele não fica doente. E aí eu já ouvi a imunidade. Eu já ouvi do tipo, mas tu tá como? Eu falo, não fica. Mas ele vai na escola? Sim, ele vai na escola, eu trabalho fora, né? Então ele frequenta com. Tá, mas passa o inverno, não fica doente. Mas tudo bem, e eu não sou paranoica, né? Quer na chuva? Vai, quer tirar a touca, tira, quer fazer, faz, vai. E então e a imunidade dele sempre foi muito boa. O Miguel, logo que ele nasceu, ele teve 3 paradas respiratórias, ele teve pneumotórax, teve meningite, né? Então a gente esperava que ele teria sequelas, além disso. E nada, a médica disse pra nós, vida livre, e isso que a gente fez. Ele sempre teve contato com todos os animais que frequentam a nossa casa. E essa foi a base para eu, que nunca tinha criado uma criança, né? Olha, a regra é a mesma. É alimentar, limpar e proteger. Já criei outros bichos, o meu vai ser igual, né? E deu super certo. E para minha surpresa e teoria, ano passado, na Finlândia, eles fizeram um estudo de campo com crianças de 3 a 5 anos, onde eles pegaram algumas escolas de educação infantil e eles criaram um terreno imitando uma floresta. E se viu que em 28 dias as imunidades das crianças que frequentavam essas escolas mudaram. 28 dias. Maravilhoso. Então, o que uma Só vida confirmou inteira... o que você vive e o seu exemplo pessoal. O que uma vida inteira faz para uma criança? Então, assim, para mim, não tem, né? A imunidade dele tá na natureza. E para você, Fernando, é esse também o maior benefício ou tem outro também? Maior, olha, assim, o seu top one, assim. Tá, a gente vem, de fato, avaliando isso desde o primeiro dia, porque é uma questão que todo mundo perguntava também. Eu acho que é difícil falar de um top one, mas algumas coisas. A Gabi, imunidade, sem dúvida. Desde bebezinho, rolando na trilha, colocando coisinha na boca, ganha anticorpos de muita coisa. Mas tem uma parte também de desenvolvimento motor, cognitivo, que é incrível. A Gabi, ela não cai, ela não tropeça, ela começou a se desenvolver desde que ela engatinhava e andava com uma noção espacial assim muito diferente. Eu nunca precisei falar para ela, cuidado degrau, ela tem uma noção espacial que eu relaciono isso com a trilha. E também os sentidos. Olfato, visão, audição.
Eu tenho um exemplo bobo, mas eu nunca vou esquecer. A Gabi era pequenininha, tinha 1 ano, e aí foi no aniversáriozinho de um amiguinho que, enfim, morava na cidade, o grupo de amigos que não tem relação com a natureza, e estavam todos brincando, né, numa casa alugada no litoral. Tá todos brincando na terra, passou um pássaro maravilhoso em cima, assim. A Gabi foi a única pessoa que levantou, escutou e olhou o pássaro. Ela percebeu o barulho do pássaro voando, ela percebeu alguma coisa que as crianças não perceberam. Então, eu gosto de usar esse exemplo porque é um exemplo prático, né? De que você fala, aumentou a percepção, a audição, mas como, né? Como que é isso, né? Eu não sei o que é, mas eu acho que realmente a natureza é uma coisa mais presente, chama mais atenção do que o brinquedinho lá embaixo, né? Então, eu acho que isso tem outros trilhões de benefícios, inclusive estudos e tal, mas completando a Kelly, acho que são motora e essa percepção dos sentidos são incríveis mesmo. Maravilhoso. Imunidade, despertar os sentidos, desenvolvimento motor e cognitivo. E aí a gente... Uma coisa só para... E autoconfiança também. É algo muito. que é impressionante a desenvoltura que ela realmente tem, de ficar sozinha, de sair no escuro, andando no escuro, ok, o escuro é escuro, não tem nada demais. Então, completando também com isso. Né? Claro, e acho que tem uma coisa muito sutil, né, que a gente não percebe, que passa a ser natural na natureza, quando a criança sobe um degrau de pedra, quando ela põe o pé naquela pedra toda irregular e conquista, consegue. é uma coisa. Assim, são conquistas, né, a cada momento, que são subjetivas. Então, ninguém está falando e a gente não está ali trazendo racional. É algo muito que vai acontecendo dentro, né, de dentro para fora, e aí vocês conseguem ver claramente os benefícios. Maravilhoso. E aí a gente... Como vocês, acho que a gente pode, né, trazer uma lista, como criatividade, como sociabilidade, como compartilhar a natureza, as coisas, tudo, enfim, muitas coisas. Inclusive, tem uma frase naquele filme que eu acho incrível, que é O Começo da Vida 2, Sim. que eles falam que se a natureza fosse remédio, todo mundo tomaria. Então pois tá aí, tá tudo dentro aí do que precisa estar aí na natureza. Tá tudo dentro. É verdade. E aí eu tenho uma pergunta, nesse sentido, dos benefícios do impacto positivo nas crianças, a natureza ajuda na construção dos laços afetivos? Como? Sim ou não? Como? Sim. Kelly? Eu acredito que sim, porque eu acho que, na verdade, fica tudo dentro de um só, né? Porque ali a gente está o tempo todo se cuidando. Então, seja dependendo né, o trekking que a gente está fazendo, já tem logo um penhasco. Então, eu acho que esse cuidado é diferente de eu estar olhando TV na sala e meu filho tá olhando o celular. E eu te olho, mas eu te... Não, ali a gente se olha de verdade. Maravilhoso. E, Fernando, e tu falou das aves ali, aqui não pode escutar um tucano passar de longe, assim, ele já avisa. Sabe que eu tucano, olha os tucanos chegando. Ouvidos aguçadíssimos. Então, eu acho que a natureza, ela proporciona, assim, a gente sempre tá zelando um pelo outro, né? Tu necessita, assim, então, eu acho que aproxima muito, muito, muito a família, o grupo que tá junto, né? Porque quando a gente tá com outras pessoas, se tornam famílias, né? Então, eu acho que esse laço força, assim, ele eu acho sensacional. Você compartilha, Fernando? A natureza ajuda na construção de laços afetivos? Não, é incrível. Eu acho que traz uma cumplicidade também muito maravilhosa, né? E principalmente, que nem a Kelly usou o exemplo, né, de que não tem um celular ali, só o fato de você não ter todos os supérfluos, né, que distraem a gente, né, quando você está na sua casa ou numa vida mais urbana, você se volta mais para quem está do seu lado, né? E várias situações, assim, as crianças percebem, né, momentos que são mais difíceis, momentos que você está preocupado. Então, eu acho isso também ajuda a criar um laço. Muitas situações da Gabi sei lá, tô levando... E aí a Marcela tá vindo de baixo com uma mochila cargueira gigantesca,
claramente sofrendo, porque tem que sofrer mesmo com aquela mochila. A Gabi, quando ela termina, a Gabi fala, muito bem, mamãe. Ou ela fala assim, você vai conseguir quando ela tá lá embaixo. Né? Pô, Fernanda, eu brinco que a gente tem um coach. A gente tem o coach, porque quando a gente dá uma paradinha, ele diz, vamos lá, você E o consegue. estilo que se dá, né? A gente vou brinca conseguir, que é agora o eu vou coach mesmo. ali. Vai. E ele diz, vem, papai, vamos, papai. Mamãe, tá? Vai, tu consegue. E até quando ele escuta outras pessoas reclamando, ele diz, você consegue. Teve uma vez que, assim, eu fui levar a minha tia, que tem mais idade, para fazer uma trilha super facinho, tal, que ela nunca tinha feito uma trilha. E aí teve um pedacinho lá que tinha uma ladeira, que meio escorregadia, que ficou tenso, todo mundo percebeu que estava meio tenso a situação, ajudo ela. Na hora que ela desceu, terminou, a Gabi falou, parabéns, muito bem, bateu palma. Gente, que lindo! Então, acho que são experiências, né, vividas, muito únicas, que não é qualquer lugar que proporciona esse tipo de experiência para a gente como família. São momentos que eu digo memoráveis, que o brinquedo... Claro que não vou falar aqui que ninguém brinca com brinquedos, sou, né, contra brinquedos, não é nada disso, mas eu acho que são relações, quando eu falo de natureza de presente, né, ao invés de dar um brinquedo, porque você dá uma experiência, você dá presença, você cria esse momento que a gente, como família, vai lembrar para sempre. Lembra aquele dia, aquele pôr do sol, aquele pico da montanha, aquele pauzinho que a gente ficou batendo meia hora na poça, né? São momentos que a gente tem para compartilhar. Demais. Maravilhoso. Então é isso. Acho que natureza, sem dúvida, cria laços afetivos por vários exemplos que vocês trouxeram. E o que mais encanta nessa vida ao ar livre de vocês? O que vocês... O que mais encanta? Ou um momento assim, que vocês se lembram? Acho que vocês têm muitos momentos mágicos, tenho certeza. Acho que não dá para escolher um, mas como estamos numa live de 1 hora, vamos fazer exemplos breves. Mas assim, momento que vocês pararam e falavam assim, existe realmente uma força aqui muito grande fazendo este momento acontecer. Então, o que mais encanta vocês na vida ao ar livre, em família, em um momento que foi uma explosão na vida de vocês? Bom, eu vou começar nessa, então. Tá. Olha, o que, na verdade, eu acho que nessa história toda, né, dessa vivência outdoor, mesmo antes da Gabi, o que mais me encanta é a simplicidade do que significa isso, né? Você estar na natureza, você fazer um trekking, qualquer outra atividade, você leva o essencial, né? Você não carrega supérfluos. E isso é um exercício incrível que você carrega para sua vida inteira, que te faz realmente, né, perceber, né, o que realmente importa, né? E é um exercício mesmo, por isso que você tem que estar sempre fazendo isso, sempre exercitando essa vivência na natureza, porque no final das contas o que está lá é o que você vai precisar mesmo, né? Esse é o essencial, são as relações humanas, é o seu abrigo, é a sua alimentação, é você saber o caminho, você não se perder, enfim. Então eu acho que tudo isso traz uma experiência muito, muito primordial, assim, dos seus primórdios, sabe? Do que é a sua essência, do que a gente de fato tem de importância para a gente carregar, né? E isso é encantador. E eu vivendo isso agora com a minha filha, eu fui perceber que é mais encantador ainda, porque eu adiciono desse elemento a sua cria, né? Eu adiciono um serzinho, que é a possibilidade de ensinar alguém, né? De passar para frente esse legado, né? Eu sou legado de vocês como homo, sabe? Você quer se reproduzir, você tem agora um bichinho ali numa situação igual que... Então, assim, completa o quadro de uma forma muito rica. Muito legal. Muito especial. E você, Kelly? Quando eu escuto muito, né? Quando as pessoas, elas sempre me falam que elas querem fazer, que elas querem ir mais, mas e aí tem N motivos pelos quais não as levam, né? E eu sempre falo assim, então as pessoas sempre me argumentam, eu não tenho tanta flexibilidade de trabalho. Então eu sempre digo assim que viver esses momentos não significa a gente sair e ficar um final de semana, 15 dias, um mês fora. A gente vive a natureza aqui em casa.
né? A gente vive na rua, vai na esquina, num matinho aqui perto. Então, a vivência, que é uma coisa que as pessoas usam muito comigo, assim, é de, mas é que vocês conseguem, porque vocês têm Sim. flexibilidade. Então, eu gosto muito, assim, de dizer que os pequenos momentos, eles podem ser muito grandes, assim. A gente, tem momentos que nos marcaram lá na Patagônia, mas também tem momentos que me marcaram aqui no portão de casa, num formigueiro. Quando ele estava me explicando sobre, né, como que as formigas viviam, que eu nem sabia que ele já tinha assimilado aquela explicação, né? E ele tem uma coisa, assim, que eu acho que é dele, né? Porque não é da mãe. E aqui em casa vem muito bugio. E quando vem um sozinho, ele tem uma preocupação muito grande de como que ele está sem a família. Então, na escola, quando ele quer nos chamar, ele não pede pelo pai ou pela mãe. Ele diz, a minha família já tá vindo? Então, para ele sempre ele tem essa referência, a família. Então, se ele achou uma borboleta sozinha, nós temos que encontrar a família dele. Tudo tem que precisa de uma família. Entendi, maravilhosa essa construção também de valor, né? Muito bom. Eu costumo dizer também que eu concordo totalmente com vocês, e eu acho que é um olhar, né? É uma postura para a vida. Acho que a natureza é um sentir, e é isso, é poder despertar para os filhos essa oportunidade de, né, se ele não está observando aquela árvore, que seja na frente do seu portão, que seja no quarteirão do lado, é observar a árvore, é olhar para o céu todos os dias e olhar as nuvens. Então, acho que são muitas possibilidades também perto da gente. Costumo dizer que, claro, que o mundo ideal, né, se pudéssemos todos ir para a floresta com nossos filhos, nós que queremos ir para a floresta densa e intocada, é o mundo ideal, sem dúvida. Mas entre o nada e o ideal, existem muitos degraus possíveis, né? E aí, pegando um gancho dessa sua fala, Kelly, que, né, muitas pessoas falam que isso é para você, porque você tem tempo. Fernando também deve ouvir isso, porque tem um estilo de vida que permite, né, esse tipo de aventura. E qual vocês acham, a maior barreira, né? Hoje a gente tem cada vez mais acesso à informação. E as mídias e as pessoas, quer dizer, claro que tem toda uma mídia para o consumo, mas também já tem um movimento pequeno, crescendo, né, da importância da natureza na infância. Quais vocês acham que são os maiores desafios para as famílias irem para a natureza? E aí irem assim, despertarem para a natureza, seja num sábado de manhã acordar e pensar em natureza para o seu filho. O que a gente vai fazer hoje no fim de semana? A gente vai na praça, a gente vai no parque, a gente vai fazer uma viagem, a gente vai ao shopping, a gente vai ficar em casa. Qual é o maior desafio? Porque as famílias ainda não estão tanto na natureza como poderiam estar. Quem começa? Vai começar? Vai. Eu começo. Bom, eu acho que primeiro tem uma questão cultural ainda no brasileiro, que, bom, se você vai comparar com alguns outros países, é muito comum, né, ter criança na natureza. Enfim, você vai para o Chile, vai para a Argentina, Estados Unidos, Europa, Canadá, você é mais um lá com uma criança na mochilinha nas costas. Então, todo mundo, você cruza com alguém na trilha, todo mundo acha bonito, mas ninguém acha, uau, nossa, eu nunca vi e tal. Então, tem uma questão cultural. E essa questão cultural de trazer a criança para a natureza começa pelo fato de que o adulto não vai para a natureza, né? Então, começa por aí. Se o adulto não gosta ou não tem o costume... Intimidade. Intimidade com isso se interessou, ele naturalmente não vai levar o filho dele, né? Perfeito. Então, acho que o passo número 1, né, é realmente criar o entendimento, independente de criança, mas nos adultos, de que a natureza é algo, enfim, super especial. Eu acho que o brasileiro também tem uma questão de relacionar muito a natureza com perrengue, né? De que a natureza, você vou fazer um ecoturismo, fazer alguma coisa, eu tenho que estar disposto, então, a ser o Rambo, né? A ser aquela coisa. E não é assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Inclusive, tem roteiros de natureza que são de altíssimo luxo, né? Sim. E o luxo, às vezes, não é necessariamente você ter... Às vezes, o luxo é você ter uma cama num lugar que, para ter uma cama lá, tem que chegar de helicóptero, sei lá. Tem que chegar de helicóptero.
Então, o luxo é relativo também. Não é um hotel 5 estrelas, mas é ter um certo conforto em lugares muito de difícil acesso. E não é assim, então, né? Então, a gente precisa desconstruir um pouquinho esses entendimentos de que natureza é muito perrengue, é algo para alguém que está disposto a ter muito condicionamento físico. Não é nada disso, tem de tudo, né, hoje. Mas como você disse, eu acho que vem mudando, lentamente, mas vem mudando. Dos 3 anos para cá eu já senti muita diferença, e talvez essa pandemia também seja o grande agente de mudança aí, porque muitas pessoas já estão precisando desse escape, já perceberam que a melhor ferramenta é a natureza e não tem outro jeito, não tem como enganar comprando alguma coisa cara e tal, que não vai funcionar. Então, eu acho que nesse sentido, o papel, a gente vai dar uma acelerada aí agora, pós-pandemia. Estamos juntos aí nessa campanha. Kelly, você. E antes só da Kelly, eu queria só passar uns comentários aqui. O Rodrigo, né, falou que realmente o maior desafio é convencer os pais. Rodrigo, estamos de acordo. Uma pessoa que passou um comentário rapidinho falou que essa consciência, né, que o filho já vê essa questão de desmatar, de ver derrubar a árvore, alerta o pai, de dizer, pai, que eles estão fazendo errado. Enfim, tá? Estão passando comentários aí que eu não estou conseguindo acompanhar. E para quem entrou agora, para quem ainda não pegou a live do começo, sigam aqui o perfil do Reset Humano, que só tem gente inspiradora como Fernando Barros e Kelly Bernardes para trazer conteúdo muito importante sobre natureza. O Reset é sobre isso, é sobre ter a natureza para a gente resetar algo em nossa vida. Kelly, maior desafio, maior empecilho para as famílias estarem mais na natureza? Pegando um pouquinho essa de que precisa mudar lá embaixo, né, para a gente conseguir. Então, eu acho que sim, que a pandemia ela vai ter reflexos ou não. Eu ainda tenho as minhas dúvidas, mas eu sempre fui ali, vi uma colega de profissão colocar. Eu fui professora 10 anos, né? Mandou bem. E então eu era prof de ciências, de biologia, depois para o ensino médio, cursinho técnico, que minha aula de biologia era na rua, era no mato. Os meus alunos já passaram tanto trabalho comigo, perto de casa, atrás da escola, que era a rua deles. Um dia a gente foi fazer uma trilha e a gente encontrou uma família de lontra, aqui no arroio, atrás da escola. E eles ficaram tão encantados com aquilo. E eles passavam lá todos os dias. Então, são pequenos detalhes. Eu queria uma vez trabalhar plantas com eles e eu queria mostrar plantas aquáticas. E aí eu convidei toda a minha galera e disse, gente, preciso de uma equipe na terça-feira para fazer rapel numa cachoeira com os alunos. E o mais legal foi que a galera topou. E a galera disse, vamos! E aí perguntei, consegui um ônibus. E lá a gente levou aquelas criancinhas pequenininhas. Quando eu olho pro paredão e eu vejo aquela galerinha descendo, um de cada vez, eu penso, gente, o que eu tô fazendo com essas crianças? Ai, que delícia! Até hoje, quando hoje eles são adultos, tem alguns formados, e eles olham assim, senhora, tu lembra o que tu fez? Eu digo, eu lembro, que sorte que eu nunca matei nenhum de vocês, né? Porque eu tinha 20 e poucos anos, né? Então, eu sei que alguma vez na vida eu mudei eles, porque eles tinham em torno de 12 anos, 10, né? Então, hoje no Miguel eu tento refletir isso de começar desde cedo. Até adultos. Às vezes vão alguns adultos começando, né? A fazer. E aí depois eles me dizem, fui picado. Fui picado por esse bichinho da natureza. Então, é muito bom. Eu escuto, né, muito que o adulto não muda. Mas eu tenho um pouco de esperança na humanidade que muda sim. Que dá para mudar depois de adulto, sabe? Que dá para ver que pode ser diferente. Não é sempre passar trabalho. Sim. Né? E como é que faz? E como é que faz, gente? Qual é a dica que vocês dão para mudar essa mentalidade, esse preconceito, né? Esse conceito pré-concebido do perrengue, o Fernando falou,
mas do perrengue muito mais associado aos medos. São muitos medos. Medos da criança cair, medo da criança se machucar, medo da picada de cobra, medo da picada de abelha, medo da criança ficar doente. Acho que da ficar doente vocês já provaram com experiências práticas que esse medo do ficar doente, check. Não precisa ter medo do ficar doente na natureza. Agora, como vocês convencem um adulto que não tem a prática da natureza, com o seu filho, principalmente, de que tá tudo bem, como lidar com todos esses medos? Como vocês convenceriam em relação a esses medos, essas famílias a irem com seus pequenos, 3 menos, para a floresta, para a montanha? Bom, eu falaria, segue o perfil da Kelly, o da Isa. Mas eu tô brincando, mas isso é assim, é muito importante. Referências, né? Informação de pessoas realmente que estão fazendo, que está tudo bem, e que uma das coisas que a gente fala também muito para os amigos e para quem segue, é importante a criança ver outras crianças fazendo, né? Sim. Vídeos no YouTube, tem 1 trilhão de vídeos no YouTube que mostra crianças na natureza, enfim. Tudo isso vai trazendo uma certa bagagem, né, e desmistifica um pouco algumas coisas, né? Então, eu acho que é um caminho, mas é educação, busca de informação e quebrando, né, enfim, a inércia aos poucos, né? Não vai querer de cara, né, fazer alguma coisa mais intensa, mais técnica, mas vai fazer. Que aí pode ser um perrengue mesmo, né? E aí pode esse ser salto para isso. Né? Eu sempre falo, esse salto da zona de conforto não é para entrar na zona do pânico. Fica aqui e dá um passinho, né? Dá um passinho para fora. E eu acho que às vezes isso também traumatiza. Muitas vezes isso acaba tendo um efeito contrário, né? Que pega um final de semana de chuva acampando pela primeira vez. A pessoa nunca acampou, pega um final de semana de chuva, vai com o equipamento errado, com a barraca que tem goteira, enfim. Aí a pessoa volta e fala assim, puta, acampar é um inferno, é um perrengue. E aí... Então, sim, equipamento bom, ajuda, ter pessoas que te levem, que saibam o que estão fazendo, tudo isso vai ajudando aos poucos. E aí você vai ganhando gradativamente, vai sentindo que até onde você quer ir também, né? Enfim. Eu maravilhoso. Ir atrás da informação. Teve uma pessoa que passou, sua amiga, que falou que tinha muito medo e foi inspirada por você, Kelly. Eu sempre falo para começar. Como você inspirou por um dia. Começar por um dia. Um dia. Faz algo de um dia. Sábado passado era um dia que aqui no sul estava chovendo horrores. E nós, antes das 6, já estava de pé todo mundo e vamos fazer o quê? Vamos fazer. Começa por um dia, né? O pessoal me fala muito que tem muita dificuldade de acordar cedo. No sábado, né? E aí eu sempre falo, dorme numa barraca que tu vai acordar cedo. Rapidinho! É verdade. Eu deixo o sol nascer, né? Às vezes o pessoal pergunta, acho que eu vou comprar aquela que tem blackout. Tu faz, não faz isso. O melhor é tu acordar com o nascer do sol ali e aí tu vai querer ficar no lugar seguir a escuro. natureza mesmo, né? Ali a gente segue o fluxo. Das 7 da noite já tá todo mundo acabado querendo ir pra cama, né? Exatamente. Eu gosto muito de acampamento selvagem, né? Eu tenho uma paixão, assim, por montar e não ter estrutura. É uma coisa que eu sempre gostei, né? Então, às vezes, quando eu convido alguns amigos para eles, falam assim, não sei. Não, então vamos primeiro num camping, ter essa experiência de ter banheiro, estrutura, água quente, depois tu vai. E é muito legal fazer parte dessas experiências, né? E ver as pessoas começando. Ou, às vezes, elas vão uma vez falar, não vamos querer ir, mas foi legal a experiência. Acontece, né? Claro. Checklist lá, as coisas têm que fazer de molho. A primeira vez que a gente foi fazer uma viagem longa, né? Com o Miguel, mais longa, de avião, a gente decidiu ir para o Mato Grosso do Sul. E foi exatamente no dia que ele teria nascido. Então, ele estava completando 2 meses, né? No mesmo dia. Estava esperando 2 anos, 2 meses. 2 meses. E, então, ele tinha 2 meses de vida, mas estava completando as suas 42 semanas de gestação. Quando eu cheguei no hotel, e aí eu escutei muita crítica, muita, assim, nossa, o avião... Aí eu entrei no banheiro, eu me sentei e comecei a chorar. Porque eu pensei, fiz merda, né? Fiz besteira. Era igual o Fernando que se questionava no começo, né? Os amigos perguntando, como assim você vai pra montanha?
Aham. Entrei naquele banheiro, aí o Evandro tava brincando com ele lá fora. E eu precisava colocar aquilo pra fora porque ninguém me apoiou. A não ser a médica que disse, quer ir? Vai, vai, o filho é teu. Bom, já foi um bom Vai. começo você ter uma médica que apoiou, né? Porque se ela também tivesse Mas- falado. E aí as pessoas diziam, nossa, mas ele não pode usar repelente, ele não pode usar protetor solar. E eu ficava assim, ó, e os primeiros 3 dias foram muito tenso. Até eu conseguir tapar os ouvidos e dizer, não, para, vai ser assim, né? Ah, tá aqui, tem sol, tem bonezinho, tem roupa, e foi perfeito. Ele Ai, fez que passeio de delícia. barco, foi andar de chalana, a gente foi olhar a sucuri. Foi sensacional. E não aconteceu nada com ele. Olha só. Mas eu fui tão criticada, e depois daquilo ali, as pessoas foram se adaptando. Então, até 1 ano e meio, elas ainda tinham muito assim. Ou Hoje seja, eu brinco, diga, desculpa. hoje eu brinco sempre, né? Quando alguém me diz, tu não tem medo, eu pergunto, tu dá lanches pro teu filho? Ah, o que que é? Digo, tu dá Mac, tu dá burger, isso tu precisa ter medo. Pra montanha, vai na boa que vai seguro, né? Ou Eu seja, sempre tem uma faço umas super trocadilha, dica. né? Exato. Tem uma super dica de vocês aí, que pai, né? Que assim, convivam com a crítica, né? Entendam que essa crítica vai existir. Você vai ser, né? Principalmente às vezes dos pais que não viveram isso, que é muito novo, que, né? Que, enfim, mas vai, né? Assim, você tá convicto disso, vai e procura a Kelly e o Fernando para dar as dicas certas, do equipamento certo, da mochila certa, da barraca certa. Maravilhoso. Vamos fazer uma roda de conversa aqui, que a gente sempre faz nas lives do Reset, onde cada um de vocês escolhe um de nós, eu faço parte da roda, para fazer uma pergunta, qualquer. Fernando, Eu começo. escolha e faça. Tá, vamos lá. Kelly, conta, enfim, um lugar que vocês foram em família que assim, foi super marcante, que vocês mais gostaram. Sempre tem, assim, um top 5 aí, sei lá, que você gostou. Que é legal, as pessoas ficam sempre curiosas de saber aonde você levou seu filho, qual foi o lugar mais difícil, mais legal, mais, enfim, coisas do tipo. Aí eu acho que teve quando a gente foi conhecer o Perito Moreno e ele nunca tinha visto aquela dimensão. E ele gritava tanto que todo mundo tinha que olhar, porque cada vez que desabava um pedaço de gelo, ele fazia uma gritaria tão linda que as pessoas precisavam parar para olhar ele. E ele mal falava, né? Então ele ficava gritando, a água, a água. E foi a sensação, assim, porque ele estava tão encantado e chovia muito. Então a gente não sabia se tirava ele da chuva ou se deixava ele olhar. E a nossa mochila não tem capa de chuva. A gente nunca conseguiu para a mochila da Osprey a capa de chuva. Uhum. Então ela molhava e ele não queria ir embora. Então foi algo assim que... E aquele dia eu dizia, Evandro, ele vai ficar doente hoje. Ficou tudo de bom. Não tinha ninguém, não teve nenhuma criança antes, não teve problema. Não teve problema. Maravilhoso. Que cena, hein, Kelly? Que cena Foi lindo. inesquecível. Você, Kelly, sua pergunta. Primeiro eu preciso falar uma coisa pro Fernando, que eu acho que eu nunca contei. Fernando, a gente acompanha toda a gestação da Gabi. Porque Olha o Evandro acompanhava você. É mesmo? E aí, a gente... Eu precisava contar isso. E aí, o Evandro dizia assim, olha onde eles estão agora. Porque a gente não pôde fazer muitas coisas na gestação, porque ela foi de 3 meses, né? Então, a gente mal viveu aquilo ali. E aí, o Evandro dizia, olha onde eles estão agora. E aí, então, a gente acompanhou toda a gestação de vocês. Nossa. Olha aqui, o Evandro escreveu aqui, aquele dia foi incrível. Vamos fazer juntos, hein? Precisamos nos encontrar, né? Vamos sim. Eu vou perguntar pro Fernando aí. Fernando, o que já pode ser considerado um desafio? Assim, alguma vez vocês passaram por alguma dificuldade, de verdade, assim, dificuldade? Não aquelas coisinhas comuns de trilha com a Gabi? Olha, a gente nunca passou por uma situação que você fala assim, putz, fudeu, ferrou, vai dar ruim, assim. A gente nunca passou, graças a Deus, deu tudo certo. A gente é muito, mas muito criterioso no planejamento, principalmente de clima, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que você tem que ficar. A gente já cancelou algumas viagens em função de clima. Que eu não gosto dessa margem de erro para pegar um temporal, uma chuva na Patagônia, coisas do tipo.
principalmente nas travessias, né, quando você está mais exposto. Então, isso já diminui muito. Mas uma situação que foi tensa, que eu falei, porque eu preciso estar concentrado aqui, foi na travessia Serra dos Órgãos, que eu acho que até hoje foi uma das travessias mais difíceis com a Gabi, por alguns motivos. Tinham alguns trechos lá técnicos de passagem, que são meio famosos lá, o tal do cavalinho, o elevador e tal, que eu não sabia como que eu ia atravessar com a Gabi, né? Então, assim, eu fui preparado, fui com código de equipamento, enfim, fui muito confiante, assim, da minha capacidade de atravessar esses lugares, mas também fui preparado a desistir se eu sentisse na hora que eu ia correr algum risco. Então, em função desses momentos que iam chegar na trilha, que eu não tinha certeza se ia ser viável ou não passar com ela, foi uma trilha muito, muito tensa, assim, emocionalmente. Eu terminava, assim, desgastado. Enfim, o segundo dia, que é o dia difícil lá, que tem os 3 trechos técnicos, e eu tive que... Eu içei a Gabi numa corda, né? A cadeirinha da Gabi foi içada num paredão para poder passar no tal do cavalinho com segurança. Não teve nenhuma situação de risco, mas eu tive que fazer rapel com ela nas costas, justamente para não correr risco. Então, quando eu conto isso, não é porque eu fiz um rapel perigoso. Foi ao contrário. Ao invés de descer numa escalaminhada que poderia ter o risco de eu escorregar, por mínimo, menor que seja, eu preferi montar um rapel e descer, que aí é 100% de segurança. Então, legal. É um exemplo de que, na verdade, às vezes, o risco não é você fazer o rapel, o risco é você, né, aceitar um risco demais justamente por não ter a capacidade de fazer um rapel, sei lá. Então, Legal. esse foi um momento com a Gabi mais tenso, que quando nós sempre éramos os últimos a sair dos acampamentos, né, que você acaba encontrando pessoas e fazendo atividade no caminho, sempre os últimos a chegar. Então, toda vez que a gente chegava no dia, tá todo mundo esperando. Chegou, cara. Conseguiram, sobreviveram. E no segundo A criança dia, tá bem. Tá bem, ufa, nossa, que malucos, tanta criança, essa coisa. E no segundo dia, que o dia tenso, a gente chegou de noite, porque no tal do trecho do cavalinho, que eu não queria fazer de noite de jeito nenhum, eu consegui terminar o trecho do cavalinho de dia, tinha mais meia hora de dia, aí chegou um casal lá, despreparado, embaixo da gente, não sabendo como que eles iam subir. Putz, aí fica a sensação. Eu olhei pra Gabi, na cadeirinha ali, pôr do sol, olhei pra eles. Tá bom, vai, monto de novo a corda, pra ir da meu corda. Deus. E aí a gente chegou de legal. noite pra ajudar eles, mas deu tudo certo, enfim. Então, acho que essa história da Travessia dos Órgãos, foi uma história mais assim, emocionante pra gente. Uau, Legal. gente, quanta história. Olha só, fazendo um time check aqui, a gente tem 8 minutos apenas para a nossa live. Então, eu tenho 2 perguntas aqui do Fred, que são perguntas ótimas que eu quero fazer. Mas antes, eu quero fazer um bate-bola rápido com vocês, que é respostas em uma palavra ou uma frase. Tá. Eu pergunto para um e para outro, a mesma pergunta. Kelly, um lugar para ir com seu bebê. Os canyons de Cambará do Sul. Fernando. Barbada. Pedra da Macela. Cunha. Babinha, bonito. Um lugar para ir com seu filho andante. Kelly. Praia Grande, Santa Catarina. Minha paixão. Fernando. Cachoeira da Laje, na Ilha Bela. Ilha Bela tem uns trekkings legais para criança andante. O que nunca você deve fazer com uma criança na natureza, Kelly? Expor ela a riscos, né? Eu sempre acho preocupante quando tá muito úmido. Umidade, criança, beirada de cachoeira, não é pra mim. Escorregadias. Fernando. Eu acho fazer alguma coisa que está acima da sua capacidade pessoal de fazer. Maravilhoso. O que você sempre deve fazer com uma criança na natureza? Kelly. Estar preparado. Roupa. Estar presente com ela lá, conectar ela com o entorno, tornar isso uma brincadeira também. Uma fala do seu filho sobre a relação com a natureza que te marcou. Não uma fala, obviamente, pensada sobre a relação, mas uma fala do seu filho qualquer sobre a natureza que te marcou. Ai, fudeu. Você quer?
Eu gosto sempre que toda vez que o sol aparece, ele olha e diz, ele fecha os olhinhos e diz, o sol faz muito bem para nossa saúde, né, mãe? Ai, Então, que eu bonitinho. tenho uma paixão pela Ilu. Adoro. Ai, Delícia. putz, E eu não quando você desperdiçei. pensa, Fernando, ó, Chapada Diamantina com um bebê de 1 ano e meio, Simone, pode? Eu estive lá com a Gabi ela fez 2 anos na Chapada Diamantina. Olha Agora, só. Então pode, Simone, dá para tem ir. muita Fala com o coisa, Fernando muita coisa. depois. Pode. Muita coisa Olha, legal. então, vou te livrar dessa pergunta. Quer que Vai, pule? Vou pula, pula. pular, Depois eu vou lembrar no pular. final do ponto. Então, última, é a Faço última do esforço. bate-bola para dar tempo para as perguntas do Fred. Como você define a relação da criança e da natureza em uma frase? Kelly. Eu vou definir uma palavra. Para mim é harmonia. Ótimo. Tá? Pra mim é nato deles. Eles já nascem conectados com a natureza. A gente que desconecta eles. Eles Ai, fazem perfeito. parte disso. Maravilhoso. Então vamos às perguntas aqui. Como vocês imaginam seus filhos quando forem adultos? Eu já prometi que eu não ia mais ficar sonhando, imaginando, mas eu imagino ele lá no Everest e eu olhando de casa toda orgulhosa, mas eu prometi não botar expectativas nos Boa. sonhos dele, não me meter. Tá bom. Eu imagino a Gabi uma mulher livre, que faça suas próprias escolhas por si mesmo. Eu acho que a natureza vai trazer isso para ela. É isso que eu espero dela e caminho. Se ela quiser ser advogada, ela vai ser advogada. Se ela quiser ser bióloga, enfim, mas que ela seja livre nessas escolhas e que essa bagagem toda traga confiança para ela ser isso. E a outra pergunta é que valores, Fernando já falou um pouco disso, que valores vocês querem colocar, né, ensinar, eu falo assim, entranhar nos seus filhos, que eles possam se orgulhar no futuro? O que vocês se orgulhem de ver os filhos repetindo aquilo, né? Aquele valor que você fala, isso aí eu sei de onde veio essa semente. Tô rindo do comentário. Imagina a Bibi e o Miguel fazendo trilhas juntos, da Adriana. Bem provável, hein? Eu espero mesmo que ele cresça compreendendo que a natureza não está ali para nos servir e que a gente é parte de um todo e o respeito é fundamental para mim, assim. Então é algo que eu espero mesmo, assim, que ele compreenda, assim, e que ele cresça com leveza. O Fernando falou isso lá no início sobre o consumismo, né? Então a parte infantil é muito consumista, muito, 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 muito. E então, assim, eu espero que ele cresça leve, sabe? Bom, eu vou somar tudo isso que ela disse também, é incrível. E essa leveza mesmo, essa capacidade de não ser tão impactado assim por supérfluos, eu acho que conseguir realmente filtrar, ser mais imune a essa pressão que a gente vive na sociedade de consumo e de valores, né? Que ela consiga ter um equilíbrio legal na balança do que de fato tem valor aí, né, nessa vida, e obviamente conectando com essa questão da natureza, enfim, que a natureza tem que ser cuidada. Eu acho que isso vai ser inerente neles, né, que estão aí. Vivendo com ela desde pequenos. Com certeza. Bom, então para a gente fechar, eu gostaria que vocês encaminhassem para a mensagem final. Primeiro, Kelly e Fernando, antes da mensagem final, os perfis de vocês no Instagram. Kelly, compartilhe conosco. O meu é um perfil pessoal mesmo, lá posto quando dá vontade, quando não dá. Às vezes quero incentivar um pouquinho mais, às vezes estou com preguiça, mas tá lá. Ontem até disse pra Marcela, acho que eu vou cancelar, eu não vou mais entrar no Instagram, Marcela. Tá me E aí ocupando fala muito para tempo. todo mundo qual é o nome do É perfil. Kelly_Bernardes. Não é Kelly Bernardes direto, gente. Não tem um underline no meio dos dois nomes. Não O meu é igual. E o do Fernando também. Mesma coisa, Fernando. E o seu perfil? Fernando_Barros. E também a gente tem um canal no YouTube que é Blog da Aventura, que é legal, que tem bastante vídeos com a Gabi. Isso para criança ver também é bem interessante para introduzir um pouquinho a vontade nas crianças de estarem na natureza, vendo outras crianças. Assim. Maravilhoso. Então, como mensagem final, eu queria saber se vocês querem compartilhar algo, um filme, um livro, uma música, uma dica, e já encaminhar para a mensagem final
de vocês para essa live com esse tema, natureza, quanto antes, melhor. E aí a gente segue para um fechamento, que temos 1 minuto aqui para a nossa 1 hora de live. Fernando, pode começar, porque senão eu demoro muito. Tá legal. Bom, acho que a mensagem que eu queria deixar e que está aqui em todos nós é justamente isso de que quanto antes você levar seu filho para a natureza, melhor. Não tem idade, você pode levar no momento que você quiser, pode ser no dia seguinte que ele nascer. A gente saiu da maternidade com a Gabi no colo andando, a gente foi caminhando até a casa. Não queriam deixar a gente sair do hospital se não fosse de táxi, não queriam deixar. E eu falei, como você não posso sair a pé? Então, saia, coloque sua criança no mundo. O que é importante para ela é estar com você. Tá? O seu cuidado, onde você estiver, é o lugar que ela deve estar. Então, se você é uma pessoa que que fique na natureza, que vive na natureza, gosta da natureza, leve seu filho também. E o filho não atrapalha a vida. Ele não vai fazer você deixar de viajar, não vai fazer você deixar de ser você. Eu aprendi isso no susto, porque eu também não imaginava que eu ia ser pai. E a minha vida, e eu só aumentou as minhas atividades na natureza com o meu filho, porque virou um estímulo de um tamanho que eu nunca imaginei que eu ia ter esse estímulo desse jeito. Então, acho que essa é a mensagem: o filho só agrega. Kelly? Vou ser bem breve, então eu só acho que não importa a quantidade, né? Então, não espera aquela viagem perfeita ou aquele destino dos sonhos. Começa pequenininho, com as coisas perto de casa, no pátio, e vai acostumando e ganhando proporção. Gente, maravilhosa essa conversa. Oi? Mensagem do Felipe. Aí, ó, eu não vi. Até vontade de ser pai. Tomara que passe. Que delícia, gente. Muito obrigada por aceitarem o convite, por esse papo delicioso. Quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente até agora. Sigam o perfil do Reset Humano. Querem saber mais informação sobre essas delícias de natureza? Vai ter informação aqui no perfil do Reset Humano, no perfil da Kelly, que ela passou, no perfil do Fernando, no perfil do Natureza de Criança, que eu tô lá dando as dicas também. Ou seja, a informação tá aí, né? Ir para a natureza, estar na natureza é uma questão de virar a chavinha e entrar em contato com essas redes maravilhosas que estão trazendo mais natureza para a infância. Obrigada. Tem também essa informação nos podcasts do Reset Humano, tem essa informação espalhada por todo lugar. E espero encontrar vocês em breve nas trilhas da vida, com os andantes, com os bebês, né? Mas certamente nossos caminhos se cruzarão em breve. Obrigada a todos que participaram. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Beijo para todo mundo. Gente, a live fica gravada aqui no perfil. Quem quiser divulgar, é só falar para o pessoal correr que vai ficar gravado. Tá bom? Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau, tchau.